Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição, e a lição de hoje é a lição 9, que diz como título: A morte do servo é anunciada. Mas antes de darmos início ao nosso estudo da Escola Bíblica, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pela tua graça, a tua misericórdia, o teu amor e o teu perdão. Obrigado pelas nossas vidas, Pai. Obrigado por cada vida que vai assistir essa live através das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, dando compreensão da tua palavra, que possamos ser edificados para a tua palavra, Senhor, e que seu Espírito Santo nos ajude a compreender tudo aquilo que vamos aprender. Isso seja para a honra e glória do seu santo e poderoso nome. Muito obrigado por tudo, eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início. Bom, o título é A Morte do Servo é Anunciada. Nós temos como título aí essa frase, né? E temos como texto áureo que é como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Isso está lá em João 3, versículo 14. Nós temos como objetivo dessa lição apresentar os fatos que antecederam a morte de Jesus, a fim de que se compreenda hoje as implicações destes momentos, para valorizarmos ainda mais a vida e a morte de Jesus. E temos como segundo objetivo da lição demonstrar a importância da celebração da ceia do Senhor como memorial para a Igreja de Cristo. Bom, antes de nós entrarmos na introdução, vamos ler as leituras diárias. E na segunda-feira temos lá em João 11. Então vamos lá para João 11. O versículo é 46 a 57. Então vamos lá. João 11, do versículo 46 a 57. Então vamos dar início à nossa leitura. Então vamos lá. Os principais, mas alguns foram os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Isso aí já está como título lá, para a trama para matar Jesus. Eu vou começar do versículo 45, que eu acho que está mais completo. O autor aqui, ele começou do 46 a 57, mas eu vou começar do 45, porque diz como título, né, a partir do 45, a trama para matar Jesus. Então vamos lá. Portanto, muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e tinham visto que Jesus fizera, creram nele. Quer dizer, aceitaram Jesus ali como Messias, como Salvador. Mas alguns foram os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio e disseram: que faremos? Então esse homem realiza muitos sinais miraculosos. E se o deixarmos prosseguir assim, todos crerão nele e virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a própria nação. Então um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vós nada sabeis. Vós não percebeis que convém que um só homem morra pelo povo e que não pereça a toda a nação? Então disse isto a si mesmo. Mas como sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus morreria. Então, somente pela nação, mas também para reunir um de só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Portanto, Jesus não andava publicamente entre os judeus, mas retirou para a região de perto do deserto, uma aldeia chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Quando se aproximavam a Páscoa dos judeus, muitos daquela região subiram a Jerusalém
para se purificarem antes da Páscoa. Continuavam procurando a Jesus e, no entanto, no templo diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém descobrisse onde ele estava, o denunciasse para os prenderem. Então, isso aí nessa parte que João fala, fala do trama para matar Jesus. Então, os fariseus, eles já queriam matar Jesus, porque achavam que, com isso, que se todos aceitassem Jesus como Messias, os romanos poderiam tomar a nação. Quer dizer, já havia uma política naquela época, né? Na questão que achava que Jesus provocaria, vamos dizer assim, um poder dos romanos. Então, os judeus não queriam coisa, mas não era nada disso. Jesus não veio para isso, para fazer política, nem para ser considerado algum político na época, mas ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. E isso tanto que a morte dele veio para nos salvar, para nos libertar do pecado, né? Então vamos lá. Na terça-feira temos Mateus 26, 1 a 5. Vamos lá para Mateus 26, de 1 a 5. Então, o livro de Mateus, de 26, de 1 a 5. O que diz? Mateus 26, de 1 a 5. Diz o seguinte: tendo Jesus terminado de dizer todas essas coisas, disse ao discípulo: sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, os escribas, os anciões do povo, reuniram na sala do sumo sacerdote, chamado Caifás. Eles deliberaram prender a Jesus e a traição e matá-lo. Mas diziam, durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. Mas diziam, não durante a festa, para não haver tumulto perante o povo. Já na quarta-feira, temos em Atos 2, 42. Então, vamos lá para Atos 2, 42, que é o livro, o capítulo e versículo de quarta-feira. Atos 2, 42, que diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pães e nas orações. Isso mesmo, em Atos 2, 42. Quer dizer, os discípulos estavam ali perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Já na quinta-feira temos João 11, 45 a 57. Olha, esse nós já lemos. Inclusive eu li do 11 a 40. Na quinta-feira ele repetiu a mesma coisa de segunda-feira. Então nós não precisamos ler porque nós já lemos. E agora na sexta-feira, Atos 8, 32. Vamos para Atos 8, 32. Atos 32 diz o seguinte: o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Né? Isso é Jesus, né? Que seria morto, né? Agora, na sexta-feira, no sábado, tem 1 Coríntios 11, do 23 a 28. Então, vamos lá para 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, nós vamos ler do 23 ao 28. No 23 ao 28 diz o seguinte: pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei, e que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, eu partiu e disse: isso é meu corpo que é entregue por vós, faça isso em memória de mim. E semelhante depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o meu cálice, é a nova aliança do meu sangue, faça isso em todas as vezes que beberem em memória de mim. Então, voltando lá agora para domingo, Atos 13, 26 a 30. Vamos para Atos 13, que é o livro para nós lermos no domingo.
que é Atos 13, que é do 23, do 26 a 30. Atos 3, do 26 a 30, que diz: Irmão, filho da geração de Abraão, os que têm de vós temei a Deus, e a vós enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido Jesus, os que habitavam em Jerusalém, e suas autoridades condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas que liam todos os sábados. Embora não tenham achado nenhuma causa de morte, pediram a Pilato que fosse morto, havendo ele cumprido todas as coisas que lhe estavam escritas, tirando o madeiro e puseram na sepultura. Mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Quer dizer, então, tudo que nós lemos mostra que os fariseus eles queriam um motivo para prender Jesus e um motivo para matá-lo. E o que acontece? Jesus, antes, na sua a Santa Ceia, no período da Páscoa ali, ele já previu a sua morte. Tanto que falou que esse é o meu corpo que é dado por vós, e meu sangue para que purifique todo o seu pecado. Então a morte de Jesus prova que ele foi a nossa redenção, ele que nos livrou do pecado e da morte eterna. Agora vamos continuar na nossa lição, partindo para a introdução. A introdução diz que o período que antecedeu a morte de Jesus revela-nos algumas verdades acerca do seu sacrifício por nós. Os eventos ocorridos naquele momento trazem um ensinamento tão precioso que deve ainda hoje ser seguido por sua igreja. Nesta lição, veremos alguns episódios relatados por Marcos que antecederam a morte do seu servo Jesus Cristo. Analisaremos também alguns fatores que levaram a Jesus à morte no Calvário. O anúncio visual de sua morte por meio de um ato de adoração, desprovido de hipocrisia religiosa. E, por fim, o episódio da instituição da ceia do Senhor, estabelecida como memorial para a Igreja do Senhor Jesus. Agora, passando para a página 42, temos lá o número 1, que é o plano para matar Jesus. Durante sua vida, Jesus correu muito risco. Esses riscos resultaram na sua opção em defender os direitos dos menos favorecidos. Das pesadas denúncias à hipocrisia dos religiosos, que da maneira radical com que defendia suas posições. Os religiosos sabiam que não se tratava simplesmente de mais de um novo Messias, as bandas de Jerusalém. Ali estava alguém que representava uma série de ameaças ao confronto dos mandatários da religião judaica. Suas palavras constituíam uma ameaça aos concluídos religiosos. Jesus, contudo, jamais tipeou os seus duros confrontos com os líderes judaicos, conforme Mateus 5:20. Se a menor cerimônia denunciava abertamente a hipocrisia reinante às seus corações, expressada em suas atitudes, conforme Mateus 16:12, como no episódio em que ele purificou o templo de Jerusalém. Do ponto de vista histórico, portanto, Jesus foi um homem que, com seu estilo de vida e suas palavras, foi visto como uma ameaça iminente à estrutura religiosa e política no seu tempo. Ele trouxe, de certa forma, uma perturbação ao status quo. Sua maneira de olhar o mundo, viver a vida, enxergar as pessoas e analisar os seus comportamentos foram, indubitavelmente, fatores que contribuíram para que o desfecho da sua vida terrena fosse aquela que nós conhecemos. Seu comportamento ímpar contribuiu para que ele tivesse a pior das mortes, a vergonhosa exposição pública na cruz romana, conforme Hebreus 12, versículo 2. Ele, que abalou os alicerces do status concreto judaico e suas religiões oficiais. A postura de Jesus foi, portanto, o incentivo que os líderes religiosos esperavam para que a acusação de perversão da ordem pública ficasse cada vez mais consistente e, assim, ele pudesse entregá-los aos representantes legais e ao Império Romano. Agora,
além de ser acusado de blasfêmia, de transgressão à lei de Moisés e o ter de respeito às tradições religiosas, conforme Mateus 9,14 e Mateus 12,2 e Marcos 12, 18 a 24, ele também tinha contra si a acusação de ser um agitador político. Assim, seria fácil condená-lo, de acordo com as leis romanas. No nível humano, Jesus foi entregue aos sacerdotes, a Pilatos e depois aos soldados, para ser crucificado. Todavia, faz-se necessário lembrar-me que sua morte foi interpretada como resultado da vontade do Pai, conforme Atos 4, 27. Sua morte não foi desnecessária, ou apenas um exemplo de entrega e sacrifício, mas totalmente necessária, dentre outras coisas, porque era expiatória, ou seja, ele levou nossos pecados sobre si, ele morreu em nosso lugar, conforme 2 Coríntios 5, versículo 15, e 1 Tessalonicenses 5, versículo 9 e 10. Assim, a cruz que deveria ser a nossa foi tomada e carregada por ele. Já no item 2 da página 43, temos aí o anúncio oficial de sua morte. O evangelista Marcos relatou um episódio interessante, emblemático, ao ponto de vista do anúncio da execução de Jesus. Enquanto comia na casa de um leproso, uma mulher derramou um preciosíssimo perfume de nardo puro, derramando bálsamo sobre sua cabeça, conforme Marcos 14, 3. Para alguns, aqueles eram mais uma atitude de alguém que deveria aparecer. A indignação tomou conta do ambiente e o sentimento foi de desaprovação pelo ocorrido. Poderia até se ouvir os murmúrios e a hipocrisia humana, mais uma vez manifestada. Afinal de contas, pensavam alguns que aqueles desperdícios de perfume poderia ser revertido para o cuidado com os pobres. Contudo, Jesus mais uma vez surpreendeu, e ao contrário dos que possam parecer, não demonstrou indiferença para com a causa do pobre. Pelo contrário, validou que fizesse um bem em favor deste. Assegurou, entretanto, que acontecia ali uma representação da unção de seu corpo morto e ser preparado para uma ressurreição, conforme Marcos 16:1. Definitivamente, sua morte estava se tornando cada vez mais iminente, agora prefigurada na unção, feita por uma mulher, cujo exemplo de entregar o serviço deveria ser seguido por todos nós. Então, tem aqui como um texto, entre aspas, Jesus morreu em nosso lugar e a cruz que deveria ser nossa foi tomada e carregada por ele. Fecha aspas. Agora, no número 3, fala sobre a última ceia, na página 43. A qualquer que seja a ramificação do cristianismo, deve haver uma concordância em relação à importância da ceia do Senhor. Para alguns, ele deve ser chamado de Eucaristia, nome cunhado pelo pai apostólico Inácio de Antioquia. Para outros, sacramentos de ordenação. São diversas maneiras de celebração. Algumas cerimônias são revestidas em roupagem litúrgica, mais formal, outras menos, mas continuamos asseverando a ceia do Senhor deve ser colocada como experiência singular na vida do cristão. Então, preste atenção ao texto de Marcos. Não é sem razão que Marcos, em 14:12, nos é informado que o encontro entre Jesus e seus discípulos aconteceu no primeiro dia da festa dos pães asmos. Naquele dia se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal. Enquanto a multidão afluía a Jerusalém para o sacrifício anual, não se dava conta de que o Cordeiro de Deus se encontrava por lá, e lá também seria imolado, conforme Gênesis 22, versículo 8, e Levítico 14, versículo 24, e João 1, versículo 29. Após o relato do preparo do aposento onde seria realizada a última ceia e a indicação do traidor, conforme Marcos inseriu na fala de Jesus, revelando mais uma vez sua consciência acerca do cumprimento da sua missão, conforme Marcos 14, 21. Ressalta, no entanto, que apesar do prenúncio da sua morte,
o traidor sofreria as consequências do erro. Em seguida, Jesus tomou o pão e associou ao seu corpo, e o vinho, por sua vez, foi associado ao seu sangue. Aquele vinho contido no cálice, portanto, não representava um sangue comum, conforme Hebreus 9, 22, pois tratava-se do sangue da nova aliança. O antigo pacto deixava de ser vigente. O sangue derramado em favor de muitos inaugurava um novo pacto. Agora o memorial estava estabelecido, e sua memória seria lembrada até o momento da sua volta para buscar o seu povo, conforme 1 Coríntios 11, versículo 23, 29. Isso traz consigo algumas implicações práticas. Em primeiro lugar, esta memória é lembrança do sacrifício de Cristo, o Cordeiro Pascual, entregue por nós. Em segundo lugar, a ceia do Senhor deve ser uma celebração. A celebração é festejo e se alegra pela morte que nos trouxe vida, pela entrega que nos libertou, e a alegria que testifica, que anuncia que Ele irá voltar. Por fim, cear é comungar, conforme 1 Coríntios 10, 16, e trata de comunhão com todas as suas abrangências. Comunhão vertical, retratando a relação entre Deus e o homem, mas também comunhão horizontal, a relação dos irmãos, conforme Filipenses 2:1. Mais do que nunca, este segundo aspecto da comunhão, resultante da celebração da ceia do Senhor, deve ser ressaltado. Nossa comunhão não pode ser substituída por ajuntamento que não expresse o amor de Cristo, revelado em seu sacrifício por nós. Conforme atestou Tertuliano, os pagãos, quando olhavam para a relação entre os cristãos primitivos, afirmavam, entre aspas, olha como se eles se amam, fecha aspas. Isso está lá em João 13, 24. Então, antes de nós concluirmos, a gente vê que os profetas lá no Antigo Testamento, eles já falavam sobre a morte de Cristo, que viria um Messias que seria morto, que seria o Cordeiro Pascual. A gente faz lembrar que lá em texto de Gênesis, fala que quando o povo foi liberto, tá, do poder dos faraó, que foi liberto da escravidão lá no Egito, e foi matado um cordeiro e emergido na soleira da porta para que o anjo de morte não matasse os primogênitos da tribo de Israel, quer dizer, dos hebreus. E assim todo aquele povo do Egito que não tinha o sangue do cordeiro no portal das portas, houve muita morte dos seus primogênitos. Mas aquilo ali já simbolizava que seria a libertação. Aí você vai dizer assim, bom, mas nós não estamos sendo escravos de nenhum faraó, nós não estamos sendo escravos do Egito, mas Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Isso é muito pior de uma escravidão de um país ou de um homem. É o pecado, porque o pecado ele leva à morte, e não à morte espiritual. Então, por isso que há necessidade de todos nós sempre estarmos em comunhão com Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, para que Deus, que é fiel e justo para nos perdoar, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, mas podemos ser libertos do pecado quando nós reconhecemos as nossas faltas, as nossas fraquezas, os nossos pecados, e nos arrependemos do nosso pecado e tentamos nos livrar do nosso pecado, pedindo a Teu força, poder, autoridade, discernimento, até sabedoria, inteligência, estratégia para vencermos o pecado. E quando nós vencemos o pecado, nós temos comunhão e paz com Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Porque Deus é santo e quer que nós também sejamos santos, nos santifique diante dele. Mas nós vamos continuar pecando, porque nós estamos nesse mundo e o mundo leva-nos ao pecado. Tá? As coisas do mundo, e nós já nascemos do pecado, então nós vamos continuar pecando. Mas podemos ser limpos do pecado e por isso nós também ceamos,
porque ali é a nova aliança que foi dada a nós e é uma ordenança de Jesus, até que ele volte, nós para lembrarmos a morte e a ressurreição dele. E através do pão que nós comemos, que simboliza o corpo de Jesus na cruz do Calvário, e através do suco de uva que nós tomamos, nós lembramos do sangue de Jesus derramado na cruz. E é esse sangue que foi derramado que nos purifica de todo pecado. Por isso nós temos também que nós sempre participarmos da ceia do Senhor, que todo mês já acontece nas nossas igrejas, a ceia do Senhor no segundo domingo. Já tem outras igrejas que fazem em outras datas, como também a Igreja Católica, ela tem aquela parte da ceia que eles fazem. Então, é necessário que nós ceiamos e nós cremos nesse Messias e cremos na morte de Jesus para nos salvar e nos libertar de todo pecado. E assim, nós glorificamos a Deus e exaltamos a Ele e agradecemos pela sua morte e pela sua ressurreição e por Ele estar intercedendo por nós junto ao Pai. Agora vamos chegar à conclusão aqui do autor. A morte de Jesus deve ser observada em conexão com a nossa vida. Ao olharmos para Jesus, não devemos fazê-lo enxergando a morte como um ato isolado. Os momentos que antecederam sua prisão, julgamento e morte também explicitam seu grande amor e misericórdia, como servo obediente à vontade do Pai. Ele não se desviou jamais da caminhada que lhe estava proposta, apesar de todas as dificuldades que teria pela frente. Ele resolveu enfrentar tudo por amor e vontade do Pai e por nós, o amor por nós. Hoje, participamos da mesa do Senhor, não devemos nos esquecer jamais que Ele morreu por nós. Quando celebramos a ceia do Senhor, celebramos a vida de Cristo entregue por nós, o qual hoje vivemos pela fé e no Filho de Deus. Muito importante essa lição, porque essa lição fala desse sacrifício de Jesus, mas fala também da sua ressurreição. E essa é a promessa, que todos nós morreremos fisicamente, ou então, não, se Jesus voltar antes, estivermos vivos, seremos transformados. Mas nós ressuscitaremos para a glória de Deus, para a vida eterna. Por quê? Porque nós cremos em Jesus. E todo aquele que crê e for batizado será salvo, E aqueles que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então, é uma grande lição para nós aqui, essa lição, que é a lição 9. Então, agora vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo a sua bênção para o nosso dia. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa lição, obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, obrigado porque Ele ressuscitou e vivo está à direita do Pai, intercedendo por nós, olhando por nós, Pai. Muito obrigado, porque Jesus tem o controle sobre tudo, sobre todos. Obrigado porque Ele prometeu, Ele voltará para buscar a sua igreja, Pai, e nós vivemos eternamente. Muito obrigado pelas nossas vidas, pelo sacrifício de Jesus na cruz, porque podemos participar da Tua Santa Ceia, Pai. Muito obrigado por Teu amor, Senhor. Porque, como fala lá em João 3,16, porque o Senhor, Pai, amou o mundo de tal maneira que seu único Filho, Filho unigênito, para todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então nos abençoa, Pai. E porventura tem alguém que está assistindo essa live, Pai, que não teve uma experiência ainda com Jesus, que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que não teve esse encontro pessoal com Jesus, mas que o Senhor, através do seu Santo Espírito, convença da justiça, do juízo, do pecado, convença que há necessidade, nós cremos em Jesus, nós temos que ter fé para que possamos ser salvos e libertos, Pai. Faça isso para a Tua glória, tenha misericórdia de cada vida, abençoe todos aqueles que vão assistir essa live através das redes sociais, que possa ter um domingo abençoado, possa ter um dia de paz, tranquilidade, um dia de cura, um dia de libertação, um dia de salvação, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia para aqueles que estão tristes, oprimidos, que eles possam ter alegria no coração. Ó Deus, fala o coração de cada um e abençoe, Pai. Tenha misericórdia de nós
e mediante a tua graça, a tua misericórdia, abençoa-nos, Senhor. É que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia. E nós teremos na próxima nossa lição, no próximo domingo, é a lição 10. E essa lição fala os sofrimentos de Jesus no Getsemane. Quer dizer, ele sofreu ali, né, antes da sua morte. E nós vamos estudar isso. É a lição 10, é o sofrimento de Jesus no Getsemane. Então, vamos estar lendo a revista, né, que está disponibilizada no grupo da igreja. E aí, o que acontece? Para nós termos uma noção melhor do estudo da palavra. Então, nossos irmãos e nossas irmãs, fiquem na paz. Que Deus abençoe e tenha um ótimo domingo e uma semana abençoada para todos. Amém? Graças a Deus.